Hoje é dia 19 de março, tudo bem? Olha só, nossa atividade de hoje é do livro da língua portuguesa. Nós vamos começar hoje na página 27. A página 27 vem trazendo uma lista. Uma lista de quê? Ela vem trazendo uma lista de materiais escolar. Escuta só a leitura que eu vou fazer aí agora. Lista de material do primeiro ano do ensino fundamental. Material do uso individual. Individual quer dizer que é o material que você vai usar durante o ano do primeiro ano do ensino fundamental. Um caderno de caligrafia, um estojo, um lápis preto, duas borrachas, um apontador, uma régua, 2 tubos de cola branca, uma caixa de lápis de cor, uma tesoura sem ponta, uma mochila e uma lancheira. Olha só. Então, nós vamos aí agora por dentro desse texto. Que esse texto é o quê? É uma forma diferente, um gênero diferente. É uma lista, mas é um texto. Olha só, aí na questão 1, tá querendo que você responda. Assine com um X a resposta correta. Você vai marcar um X. Lá na página 27 do número 1. O texto lido por mim, pela professora, isso que eu acabei de ler, é um convite? É uma história? Ou é uma lista? Marque aí para mim essa resposta. Eu falei no início, esse tipo de texto é uma... Marcou? Muito bem. Agora vamos para a questão 2. A questão 2 vem falando. Esse texto foi escrito por um adulto ou crianças? Como você sabe? Você acha que isso aí foi feito por quem? Por uma criança ou por um adulto? Responda para mim lá no seu caderno de atividade em sala. Coloca a data, escreva livro de português, página 27. Questão 2. E vai responder para mim o que você acha. Tá bom? Lá na página 28 vem falando. O texto que eu vou ler agora para vocês é o quê? Isso que eu li é uma lista. Lista é uma relação de nomes de pessoas ou de coisas que nos ajuda a organizar informações, né? As listas são muito usadas para facilitar as nossas atividades do dia a dia, como compras, como organização de festas e tarefas. É igual em casa. Tia China, na casa dela, para mim saber como vai ser o meu dia, eu tenho que fazer uma lista. O que eu vou fazer durante a semana? Eu tenho que planejar, eu tenho que fazer uma lista de atividades que eu tenho que seguir. Em casa, quando a mãe vai fazer feira, ela precisa o quê? Para ser mais ágil, para ter mais habilidade, ela precisa fazer o quê? Uma lista de tudo que ela precisa comprar. Para não chegar no supermercado e ficar voando, né? Para ter mais ágil, para ter mais rapidez na atividade realizada. Então, para isso que servem as listas. Você já escreveu alguma lista? Você já criou alguma lista? Não? Ou já? Se você já, responde para mim aí embaixo ou no seu caderno de atividade em sala, escreva lá, página 28, questão 3. Responde lá para mim se você já e como foi e em que situação que você criou essa lista. Tá bom? Na página questão 4, observe a seguir 2 listas que podem ser usadas no dia a dia. Lista de compras, de um lado tem arroz, feijão, açúcar, café, óleo, farinha, milho verde, carne e azeitona. Do outro lado tem suco de frutas, água mineral, laranja, pera, maçã, uva, bolo de cenoura, pão de queijo. Qual é a finalidade de cada uma dessas listas? Qual é a finalidade dessa lista de compras? Para que ela serve? E essa lista de cardápio, é uma lista de cardápio piquenique. Para que ela vai servir? Em que momento que eu vou usar cada tipo de lista dessa? Responde para mim também lá no caderno de atividade em sala. Coloque lá, número 4 e responda, tá bom? Agora, nós vamos para a página 29.
A página 29 vem falando aí. Veja 3 tipos que podemos usar na escola. 3 listas que nós usamos na escola. A lista 1, vem aí, nome de vários alunos. A lista 2, lista de material para higienização da escola. A lista 3, os combinados da sala. Todos os 3 tipos aí foram tipos de quê? Tipos de lista. Foi criada uma lista para esses 3 tipos diferentes situações. Agora olha só, tá perguntando aí, associe o número de cada lista ao título que melhor representa. O primeiro quadrinho tem assim, lista de produtos de limpeza. Qual lista é essa? A1, A2 e A3. Você vai colocar aí. Lista de nomes de alunos. Qual é essa lista? A1, A2 ou A3? Coloca o número, o algarismo dentro do quadrinho. Lista de regras de convivência. Qual dessas aí é? A1, A2 ou A3? Você vai registrar aí dentro desse quadrinho, tá bom? Muita atenção na hora que tracejar os números, né? Tracejar da forma correta, tá? E não espelhar o número. Nossa aula também hoje vai ser do livro de porta de hoje também, é sobre o livro de matemática. O nosso livro de matemática, ele vem falando 1, 2 e já. Uma história para contar. Nas atividades das páginas anteriores, nós percebemos o quê? A quantidade de crianças, de votos, de brincadeiras. Os povos antigos, vocês sabiam que eles tinham várias maneiras de registrar quantidades? Porque eles não sabiam contar, eles não existiam os números, não existiam, eles não sabiam como registrar, só que eles criaram uma maneira diferente. Ouça só essa história. Desde muito tempo antigamente, o povo utilizava alguns tipos de registros, facilitar e contagem de seus pendentes, e os pastores usavam pedrinhas de ovelhas. Desde muito tempo, os povos utilizavam alguns tipos de registro para facilitar a contagem de seus pertences. Os pastores usavam pedrinhas para representar a quantidade de ovelhas que tinham. Para cada ovelha que ia para o pasto, o pastor colocava uma pedrinha na sacola. Depois, na hora da volta das ovelhas, ia tirando as pedrinhas da sacola para conferir se todas as ovelhas tinham chegado e se estavam todas certas. As ovelhas tinham voltado. Naquela época também existiam outras formas de representar quantidade. Cada povo registrava de um jeito. Com o passar do tempo, o ser humano percebeu que precisava de uma forma única de registrar essa quantidade. Por isso, foram criados os algarismos. Foram criados o quê? Os números. Algarismo é o quê? É o nome que usamos para os símbolos de 0 a 9. Então, olha só, antigamente, como não existiam os números, o que eles faziam? Eles pegavam um saquinho e enchiam de pedra. Se tinha 10 ovelhas, eles colocavam 10 pedrinhas. Aí eles abriam o curral e ia colocando uma pedrinha para cada ovelha. Uma pedrinha para cada ovelha. Quando terminava o dia que eles iam recolher aquelas ovelhas, o que eles faziam? Eles iam tirando as pedrinhas. Se tivesse chegado só 9, uma pedrinha para cada ovelha, uma ovelha estava faltando. Eles iam procurar até encontrar aquela ovelha. Então eles representavam através de quê? De algum objeto, né? Nessa época eles usavam o quê? As pedrinhas ou pauzinhos, tá? Então, lá na nossa página 27, vem falando aí. Aprender é divertido. Recita aí pra mim aquela parlenda, que ela é assim. Fui na lata de biscoito, tirei 1, tirei 2, tirei 3, tirei 4, tirei 5, tirei 6, tirei 7, tirei 8, tirei 9, tirei 10. E aí, você conhece alguma parlenda ou alguma música que podemos brincar com os números? Se você sabe, você vai falar para mim
você vai gravar um vídeo cantando alguma outra parlenda ou alguma música que vem falando sobre os números, tá bom? Você vai gravar para mim e vai enviar para mim, tá? E eu quero ver qual é essa parlenda ou essa música. Pode ser você com a sua família, ou com seu irmão, ou com sua irmã, ou você sozinho, tá bom? Se você conhece outra música ou outra parlenda, grava para mim e manda aí para mim, tá bom? Beijos, até a nossa próxima aula. Muita atenção ao registrar os números, tá bom? Tchau! História dos números. Os números foram criados, ao longo da história, pela necessidade do homem, pois era preciso uma forma de representar as quantidades. Muito tempo atrás, os homens viviam em cavernas e grutas. Nessa época, muita coisa era diferente. Não existia papel, livros, mas os homens sempre buscavam formas de melhorar a condição de vida, facilitar o seu dia a dia e produzir recursos que atendessem às suas necessidades. E naquela época, também não existiam os números, mas eles tinham a necessidade de contar. Então, assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira, para cada animal ou fruto capturado. O homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. Tempos depois, eles resolveram determinar um lugar fixo para morar. Foi aí que eles deixaram de viver exclusivamente da caça e da coleta de frutos, e passaram a cultivar a terra com plantações e criar animais. Mas eles não viviam sozinhos, viviam em grupos. E surgiu um problema. Como contar quantos animais tinham? Como saber se um outro animal selvagem havia comido algum dos seus? Ou se alguma havia se perdido? Foi assim que os pastores adotaram meios para saber. Quando soltavam seu rebanho pela manhã, contavam esses animais através de pedrinhas, que eram colocadas num saco. Para cada animal, usava-se uma pedrinha. Ao final do dia, ao buscar o rebanho, os pastores contavam de forma inversa, retirando do saco uma pedrinha para cada animal. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira para cada animal ou fruto capturado. O homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. Nessa época, também existiam outras formas de contar, como nós em cordas ou riscos feitos em ossos e pedras, sendo que cada região utilizava uma forma diferente. Com o tempo, percebeu que era necessária uma forma de representar os números para que todos entendessem. Assim, criaram símbolos, que mais tarde ganhou o nome de número. Os números, então, surgiram da necessidade de contar objetos e coisas. E isso aconteceu há mais de 30 mil anos. Eles foram evoluindo ao longo do tempo, até que chegou à forma que hoje usamos. Um sistema formado por 10 algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E que muda o valor de acordo com sua posição, para representar agrupamentos de quantidades. Ainda bem que agora podemos contar de uma forma mais fácil, não? Você já parou para pensar nisso? Será que os números surgiram da invenção de um matemático? Muito interessante, né? Saber como que os números, algo que usamos tanto no nosso dia a dia, foram criados. Mas será que eles realmente foram criados? Ou eles existiram esse tempo todo e só agora nós os descobrimos?